aí. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Cumprimento a todos nessa manhã. O bom dia com a paz do Senhor Jesus. Amém! Que Deus abençoe. Glória! Quantas almas vai se salvar hoje? A todos os ouvintes da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui os amados ouvintes da palavra de Deus essa manhã um trecho bíblico que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus! Aleluia! Deus fiel, graças a Deus. Estamos aqui no Represa. Diz assim, capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Senhor Jesus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Até aí, o que eu quero dizer para os ouvintes que caminham sobre essas vias desta manhã, Glória a Deus! a respeito do Evangelho da Palavra de Deus, o apóstolo João, aqueles que testificaram, aqueles que viram Jesus, fala aqui na palavra do Evangelho de João, mas interessante, ele não fala aqui o que ele ouviu, ele não fala aqui o que ele leu, o que ele estudou, mas o que ele está propagando aqui nessa carta, nesse Evangelho, é o que ele viu, o que ele testificou com seus próprios olhos. E ele vai dizendo no versículo 1, no princípio era o Verbo. Quem era esse Verbo? Esse Verbo, chamado a Palavra de Deus, está se referindo a Jesus Cristo. Ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está se referindo no começo de toda a criação, está apontando Jesus Cristo como também autor e criador do universo. Quando Deus ele cria o universo, Deus ele não cria o universo sozinho, mas Deus estava ali juntamente com Jesus Cristo, seu Filho, juntamente com o Espírito, fazendo todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então Jesus, ele não é um Deus pequeno, Jesus ele não é meramente um homem, Jesus ele não é um anjo, mas Jesus é o próprio Filho de Deus. Que se encarnou e que veio na terra para visitar aquilo que era seu. A Bíblia diz que ele veio para aquilo que era seu, o mundo. Ele veio para os habitantes. Ele veio para a natureza que ele criou. Ele veio para o planeta que ele criou, justamente ao lado do Pai. Mas a Bíblia diz que o mundo não conheceu que era ele, porque ele veio em carne, ele veio humanamente, viveu como os homens, pregou o Evangelho, aleluia! Restaurou os doentes, os leprosos, Deus restaurou a alegria daqueles que já não tinham mais a alegria de viver. Ele veio para trazer e resgatar
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele diz em determinado tempo que ele não veio para os sons, ele não veio para os perfeitos, mas ele veio para os doentes. Porque os sãos não necessitam de médico. Aqueles que têm saúde não necessitam de médico. Mas os doentes sim, precisam de remédio, precisam de atenção. Jesus, ele veio para aquele que está na enfermidade da carne, a enfermidade chamada pecado, que pode levar ao homem à condenação eterna. Porque através do pecado de Adão, o pecado ele se introduz no mundo, e todo ser humano passa a ser pecaminoso. Aleluia! Por isso que todo homem já veio ao mundo com o pecado em sua vida, em sua alma, e ele já está, toda pessoa, mesmo que ele anda, mesmo que ele fala, mesmo que ele tem saúde, ele necessita de uma cura. Ele necessita da palavra de Deus. Ele necessita de um Deus Todo-Poderoso, aleluia, para curar a sua ferida, para curar a sua enfermidade. Mas essa enfermidade, ela não é carnal. Essa enfermidade, ela é espiritual. É uma enfermidade que, se o homem não procurar a se curar dessa enfermidade, chamado pecado, a Bíblia diz que ele não pode herdar o reino dos céus. Então, continuando aqui, o versículo, o apóstolo João dizendo: o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia, glória a Deus. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, a Bíblia diz que o verbo, ele deixa o céu de glória. Eita Deus. Ele deixa a sua majestade. Ele deixa o céu juntamente com o Pai, para querer redimir a criatura que ele fez, para querer trazer de volta a raça humana, a presença de Deus. Glória a Deus. A raça humana decaída por causa da queda do homem lá no Jardim do Éden. Ele veio para reconciliar com o mundo, e ele vem dizendo: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Aleluia, glória a Deus. Eu vim para que tenhais paz em mim. E todos aqueles que recebem o Filho, ele tem a paz em sua alma, ele tem a paz em sua vida, porque a paz do ser humano não depende daquilo que ele tem. A paz do ser humano não depende de dinheiro. A paz do ser humano não depende de riquezas. Não depende de coisas carnais e terrenas. Mas depende da glória de Deus. Depende de um Deus poderoso que ele tem, aleluia, por obrigação em adorar e reconhecer a essência desse Deus. A Bíblia diz: e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. A visão da palavra de Deus, que não existe nada. Tudo que você vê no mundo, tudo de existência humana, não existe nada que Jesus não tenha feito ali juntamente com o Pai. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos olhos. Vou falar com ele hoje. E a luz resplandece nas trevas. Beleza, hein, meu irmão? Tudo na paz de Deus. E as trevas não a compreenderam. Quando se fala de trevas, está se falando de pecado no mundo. Porque a treva, a escuridão, representa o pecado. A luz representa o Evangelho de Cristo, a palavra da verdade inserida no mundo através de Jesus. Não, meu irmão, que doutrina é O mundo que estava em trevas, o mundo que estava enegrecido por causa da desobediência do homem, o mundo que estava em trevas por causa do pecado do homem, recebe agora a visitação do aleluia, glória a Deus! Recebe agora a visitação do autor da criação do mundo.
Mas o Senhor, Ele queria ser adorado, queria ser reconhecido. Aleluia. Ele queria receber o crédito, o reconhecimento da humanidade. Mas a Bíblia diz que a humanidade não recebeu Ele. Eita! A Glória! humanidade não quis receber Ele da forma que Ele deveria ser merecido. Verdade. Amaram mais as trevas do que a luz. Eita, meu Deus! Aleluia. E hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas que amam mais as coisas erradas do que as coisas certas? É verdade. Quantas pessoas que preferem o diabo do que a Deus? Meu Deus! Preferem adorar o diabo. Aleluia. Trocando aquilo que é mais valioso. Trocando aquilo que é mais precioso, que é a sua salvação, pelos prazeres, pelas práticas imorais, trocando pelas riquezas, pela fama deste mundo. Eita Deus, é verdade. Mas a Bíblia diz que tudo neste mundo é passageiro, meu irmão, querido ouvinte da palavra de Deus. Tudo vai passar. Hoje você está bem, com saúde, com a vida arrumada, mas a Bíblia diz que um dia nós iremos ter que prestar conta diante de Deus. Meu Deus! Forte! Um dia todo joelho vai ter que se dobrar diante do Criador que fez os céus e a terra. E vai ter que reconhecer, prestar contas diante dele. O que você tem feito para Deus nesse dia de hoje? A palavra do Senhor diz: enquanto estamos no dia que se chama hoje, venhamos a se arrepender, venhamos a se achegar a Deus com o coração verdadeiro diante de Deus. Deus, Ele veio ao mundo para reconciliar o mundo, mas o mundo só será salvo por Ele se olhar para Ele e crer nele como o único e suficiente da sua alma. Papai! Não adianta você dizer que crê no Senhor Jesus, mas você não abandona a prática do pecado, você não abandona a mentira, você não abandona as coisas que te levam à perdição, aquilo que desagrada a Deus, que é pecado. Lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões têm separado o homem de Deus. Talvez você tenha perguntado a si: aonde está Deus no momento da minha luta? Aonde está Deus no momento da minha angústia? Aonde está Deus no momento da minha perseguição? No momento que eu passo pelo vale da sua morte? A Bíblia diz que depois que Jesus ele morreu, Ele abriu acesso, o caminho, a salvação a todos aqueles que creem. Basta você aceitar a Ele, basta você entregar a Ele, dobrar o teu joelho, se arrepender do seu pecado, se arrepender das práticas pecaminosas, amar o teu próximo como a ti mesmo, obedecer os mandamentos que está na palavra de Deus. Papai, Há quem diga que vai entrar no céu não depende de regras. Claro que depende de regra. Para entrar no céu tem regra. é verdade, Jesus! Aleluia! Em todo lugar que nós entramos existe regra. Como que no céu não tem regra para entrar? Ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira, querido ouvinte da palavra de Deus. Você que está aí ouvindo, aonde está chegando essa voz aí agora? Aonde está chegando essa palavra aí agora? Saiba que para entrar no céu existem regras, existem mandamentos que precisam ser obedecidos. É necessário abandonar o erro, é necessário abandonar a vida de engano, é necessário abandonar a vida de ilusão, e entregar para Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Aquele que recebe o Filho recebe o Pai. Aleluia, glória a Deus. Aquele que recebe o Filho recebe o Pai. Mas aquele que negar o Filho, este também não tem o Pai. E quantos que têm negado o Filho de Deus? A Bíblia diz que aquele que nega ele aqui embaixo na terra, um dia vai ser negado diante dos anjos. No reino do meu Pai, no reino de Deus, será negado diante do Criador. Aleluia. Mas aquele que se entrega diante dos homens será reconhecido no céu. Aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam a palavra de Deus, esses são os que Deus está preservando, está separando para morar na glória, para morar no reino, aleluia, na cidade, na nova Jerusalém, que Ele tem preparado para o seu povo escolhido. Então, nesta manhã, não demore a vir para Cristo, mas se entrega o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, enquanto as pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Quantas pessoas vão tentar ouvir a palavra de Deus? Não recebem Jesus. Não aceitam a palavra. O Filho do mundo está chegando aí. Jesus está voltando. Não é tempo mais de ficar só pensando nas coisas materiais. Não resta mais tempo. O tempo está se findando, está se acabando. É necessário crer, é necessário entregar a tua alma, Meu Deus, para que um dia possa ser salvo para a glória. E você tem o Fernando ainda? Graças a Deus, palavra maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. culto de missões, ó. Deus colocou na boca do seu servo para transmitir para nós. Aleluia, glória a Deus. Deus só tem bênção, irmão. Aleluia, para nos dar. Aleluia, glória a Deus. Se verdadeiramente nós aleluia, glória a Deus. É outro, né? Grande Deus, aleluia. Eu só ajudo. Vamos louvar ao Agora Senhor. vamos lá no Renivaldo. Correndo da nossa arte cristã. É o que lá? Vai abrir, Aleluia, liga o glória a nosso lá. Deus. Pastor Renivaldo. A ele que vai abrir outra lá? Grande Não, pastor Deus, já abriu, pastor aleluia. Renivaldo, já abriu. Vai abrir agora, entendeu? A inauguração vai ser dia 24. 23 e Aleluia, 24. glória a Deus. É por isso que nós estamos alegres. Fechou a passagem. Porque Deus tem cuidado de nós. Aleluia, glória a Deus. Só Ele é quem pode. Eu passo aí, Aleluia, eu glória a venho Deus. Nos dá Eu tô bem. morando bem aqui embaixo. Também. Eu entro aí. Vamos louvar a Deus com mais um hino da nossa arte. Tá na feira, Aleluia. o cara parou. Medita a maneira deste hino. Aleluia, glória a Deus. 570 da nossa arte cristã. Ao final o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que a destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu